Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, com estes versículos concluímos o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Neste capítulo, depois do milagre da multiplicação dos pães, a bela e longa catequese sobre o mistério eucarístico, e que nos últimos versículos aparece incompreensível para muitos dos ouvintes. E Jesus Cristo exige dos seus discípulos e também a nós que aceitemos as suas palavras por ser Ele quem está dizendo. E aqui consiste, pois, então, o ato sobrenatural da fé. A fé é esta graça que Deus nos dá, que, iluminando a nossa razão, pela autoridade do próprio Deus que se revela, e, portanto, não há como nos enganar. Em outras ocasiões, Jesus fala de acontecimentos futuros, preparando pela fé os seus discípulos. E assim, então, agora, ele fala isso para que, então, pela fé, as coisas que virão possam então desde já ser preparadas, como de fato acontecerá quando chegar o fim dos tempos, quando haveremos depois subir ao céu após a nossa morte e assim receber a plenitude da salvação, se formos dignos de fato, herdeiros, pois, do reino celeste. E Jesus diz que não podemos aceitar este mistério pensando aqui de modo carnal, isto é, atendendo só ao nosso sentido, como se fosse apenas uma visão meramente natural. Só quem escuta as suas palavras e as recebe com fé, como revelação de Deus, que é Espírito e vida, está, pois, disposto a aceitá-las. E assim, a promessa da Eucaristia, que aqui apresenta-se ao longo de todos esses versículos, manifesta-se como uma verdade maravilhosa e salvífica. Mas que lamentável, tantos discípulos se fecharam a esta graça divina e não estavam dispostos a aceitar que algo superava a sua mentalidade tão estreita naquele momento. O mistério da Eucaristia, também a nós, exige um especial ato de fé. E diante deste mistério, devemos, pois, nos inclinar e não contradizer pela nossa inteligência, pela nossa razão, mas antes sim deixar que, mesmo que os nossos sentidos venham a nos enganar, como diz Santo Tomás no hino Adoro-te Devote, a verdade da fé, pela palavra de Cristo, não nos engana. E este é um passo de fé, parecido com a fé que São Pedro, inclusive, aqui no Evangelho, vai afirmar. Como iremos? Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. De modo que então, diante da incredulidade de tantos discípulos e talvez ainda hoje de tantos que não creem verdadeiramente em Cristo, eis que, pois,
Como Pedro, podemos também nós dizer: a quem iremos, Senhor? Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. De modo que vamos aderindo com o nosso humano para receber o sobrenatural de Deus. E assim, peçamos então ao Senhor uma graça muito especial neste dia, enquanto consideramos estes versículos, ainda que tantas vezes é verdade, venhamos a cair pela fé, no sentido de não sermos verdadeiramente tementes, às vezes ainda incrédulos, inconstantes, mas fato é, Jesus é o Santo de Deus, Ele é o Messias, é o próprio Deus. E o Cristo, Filho de Deus, que se faz alimento, vem ao nosso encontro para assim saciar a fome do céu que nós também desejamos. Dai-nos, Senhor, sempre deste alimento. Fazei-nos caminhar firmes, aderindo cada vez mais ao Teu reinado de amor. E que a Eucaristia, alimento da eternidade, seja-nos assim auxílio e remédio enquanto caminhamos nesta terra, para um dia então plenamente estar com o Senhor. Busquemos, nos esforcemos com uma fé pessoal profunda e assim comprometidos em amar Jesus com amor sincero, autêntico e pessoal. Ele deve ser o nosso amigo, Ele é o nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Nele temos a vida eterna. Deus te abençoe.